Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Conforme comentei no último plantão de quinta-feira, nossa aula de hoje de matemática será substituída pela aula de história. Peguem a apostila de vocês. Eu havia deixado na última aula de história algumas questões. Na página 38, nós tínhamos essas duas histórias de migrantes e de imigrantes. Fizemos a leitura dessas duas histórias, da história 1 e da história 2. Na página 39, tínhamos o jogo rápido a respeito dessas duas histórias. Faremos a correção agora, ok? Jogo rápido. Releia as duas histórias sobre migrações e responda ao que se pede. Toda vez que tem um texto que deve ser discutido a respeito dele, eu faço uma primeira leitura com vocês e vocês devem fazer a leitura novamente para responder as questões. Tá certo? Então vamos lá. 1. Qual é o movimento migratório relatado na história 1? Justifique sua resposta. Na história 1 que fizemos a leitura, que depois vocês leram novamente, está falando sobre qual movimento migratório? A história 1 trata de um migrante que se desloca do estado do Rio Grande do Norte em direção ao estado de São Paulo, ou seja, dentro de seu próprio país, certo? 2. E na história 2, qual foi o processo migratório? Na história 2, é possível concluir que a pessoa em questão saiu de outro país para viver em São Paulo. Ou seja, deixou seu país de origem para viver em outro país. Na história 1, percebemos que é um movimento migratório dentro do próprio Brasil. E na história 2, percebemos que a pessoa saiu de outro país para o nosso país, Brasil. Certo? Três, a pessoa da história 1 fez parte de qual grande movimento migratório estudado por você nesta unidade? Nós estudamos alguns movimentos migratórios. A pessoa da história 1, ela está contando que participou de um deles. Qual que foi? A pessoa da história 1 fez parte do grande movimento migratório dos nordestinos em direção ao Sudeste, ocorrido entre os anos de 1950 e 1980, aproximadamente. Lembra que eu até comentei com vocês que os meus pais fizeram parte desse movimento, que eles vieram do Rio Grande do Norte? Foi deste movimento. 4. Por que a pessoa da história 1 diz que no local de destino, ou seja, para onde ela se mudou, havia muito emprego? Quando a pessoa da história 1 migrou, de acordo com o texto, no ano de 1978, a região sudeste passava por grande desenvolvimento econômico, fomentado pela industrialização. Deste modo, entre as décadas de 1950 e 1980, aproximadamente, havia muito emprego nas cidades do Sudeste. Aqui no Sudeste, estava começando a ter a implementação de muitas indústrias e muitas construções, então havia muito emprego para essas pessoas. 5. Para a pessoa da história 2, quais são os aspectos positivos sobre o seu deslocamento para uma nova terra? A pessoa da história 2 considera que sua situação e a de sua família seja muito boa em São Paulo. Ele tem trabalho, seus filhos frequentam a escola e todos da família aprenderam a falar o português, ou seja, vêm se adaptando ao novo país que os acolheu. Depois fizemos aqui a leitura da leitura da página 40, falando sobre xenofobia. E também haviam algumas questões a respeito deste texto. 1. O texto fala sobre xenofobia e rejeição do diferente.
muitas vezes representado pelos migrantes e imigrantes. Com base em seus conhecimentos, responda o que se pede. A. Quais são os elementos que um imigrante tem de diferente e que podem ser motivo de preconceito, se mal compreendido pelas pessoas? Fatores de diferença encarados como preconceito costumam ser a língua, o modo de se vestir, os hábitos alimentares, a religião praticada ou mesmo os aspectos físicos. Essas diferenças fazem com que as pessoas tenham preconceito dos que chegam, certo? B. Segundo o texto, há algumas soluções para combater o medo do desconhecido. Cite duas delas. As duas soluções apontadas pelo texto são a busca por conhecimento da cultura de pessoas diferentes e o respeito a essa cultura. C. O que devemos fazer quando presenciamos uma situação de xenofobia? O texto orienta que, quando forem presenciadas situações de xenofobia, estas devem ser desencorajadas, explicando que cultura de ódio não é boa para ninguém, nem para quem está agindo de maneira xenofóbica, nem para quem está sendo vítima. Xenofobia não é bom para ninguém, nem para a pessoa que está sendo agredida e nem para quem está cometendo o ato, certo? Acompanhem comigo agora na página 42 as atividades que vocês vão realizar para me enviar. Combinado? Use o que aprendeu. Página 42. 1. Leia o texto a seguir, depois responda o que se pede. Se naquela época a movimentação era da Europa para as Américas, hoje é principalmente da América Latina, Ásia, África e leste europeu para os Estados Unidos, Canadá e Europa. Os Estados Unidos continuam recebendo cerca de 1 milhão de imigrantes por ano, o mesmo número de um século atrás. O impressionante é que esse número recorde de migrações ocorre no momento em que nunca houve tantas restrições para a entrada de estrangeiros nos países desenvolvidos. Restrições é a dificuldade que a pessoa tem para entrar nesse país. Os países desenvolvidos colocam restrições para que essas pessoas entrem nos seus países. Na frase, se naquela época a movimentação era da Europa para as Américas, a que época o autor do texto se refere? Explique sua resposta. Esse trecho aqui está falando naquela época. Que época é essa? Vocês vão colocar que época e explicar por que vocês colocaram esta época. B. O autor do texto afirma que hoje há grandes movimentos migratórios no mundo. Porém, esse dado impressiona. Por que esse dado impressiona? Façam a leitura novamente do texto, que vocês vão conseguir responder a esta alternativa. Combinado? 2. Observe o quadro a seguir. Imigrantes no Brasil entre 2000 e 2016. País de origem e o número de pessoas que migraram. Observe quais países e as quantidades. Com base nas informações do quadro, assinale V, verdadeiro, e F, falso. Hoje, não há movimentos migratórios para o Brasil? As pessoas estão estabelecidas em suas terras de origem e não desejam sair delas? É verdadeiro ou falso? O Brasil recebeu entre 2000 e 2016 imigrantes de diversos países? Entre 2000 e 2016, o maior número de imigrantes veio do Haiti? Algumas pessoas que migraram para o Brasil entre 2000 e 2016 vieram de lugares com culturas muito diferentes da nossa? 3. Ainda sobre o quadro da página anterior, com a ajuda de um familiar, pesquise em sites confiáveis a resposta das seguintes perguntas. A. Que acontecimentos incentivaram a migração de pessoas do Haiti? Vocês vejam aqui, ó, que as pessoas do Haiti chegaram aqui no Brasil. Por que elas vieram? O que aconteceu lá que fez com que elas viessem para o Brasil? B. Na sua opinião, por que o Brasil é um país que sempre atraiu imigrantes ao longo de sua história?
Com base no que a gente estudou, pensem no nosso país. A gente viu também que existem desastres naturais que fazem com que as pessoas saiam de suas terras. Aqui no Brasil existe esse tipo de coisa que faz com que as pessoas se sintam seguras ou não? Pense em tudo que nós estudamos para responder a esta questão. Para fazer mais. Nessa unidade, você aprendeu sobre migrações. Agora, que tal pesquisar mais sobre esse tema? 4. Com a ajuda de um familiar, leia o texto a seguir, que trata resumidamente de fatores que influenciaram as migrações atuais pelo planeta. Crises políticas e ambientais, que são produtoras de refugiados e deslocados, redução do custo dos transportes, generalização da emissão de passaportes, inclusive nos países de onde outrora era difícil partir, falta de esperança nos países pobres e mal governados, papel das mídias, tomada de consciência de que é possível mudar o curso da própria vida pela migração internacional e, enfim, as mudanças climáticas. Escolha um fator identificado no texto que busca explicar as causas das migrações atuais. Qual texto? Nesse texto aqui, olha. Esse texto busca explicar as causas das migrações que acontecem atualmente, certo? Vocês vão escolher uma dessas causas. Com base em seus conhecimentos, você deve criar uma pequena história em quadrinhos para contar a história de vida de alguém que migrou. Por exemplo, se você escolher mudanças climáticas, você pode montar uma história em quadrinhos sobre alguém que teve de migrar em decorrência de catástrofes naturais, como enchentes, terremotos, erupções vulcânicas e furacões. Além desse exemplo, você pode elaborar uma história em quadrinhos sobre alguém que esteja fugindo de uma guerra ou de uma grande crise econômica. As opções são diversas e você as conheceu ao longo do caderno. Crie sua história em quadrinhos no espaço abaixo. Pensem numa história em quadrinho que vocês vão criar a respeito de alguma situação que fez alguém migrar. Combinado? E por último, mais um desafio. Sobre a história das migrações internas no Brasil, assinale a alternativa correta. Apenas uma alternativa está correta aí, tá bom, pessoal? Um dos movimentos migratórios mais significativos é o de pessoas que saíram do Nordeste em direção ao Sudeste, em um fluxo iniciado a partir da década de 1950, até aproximadamente a década de 1980. B. As cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, a partir da década de 1950, passaram a enviar grande número de homens e mulheres trabalhadores para os estados da região Nordeste, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. C. Os trabalhadores da região Nordeste que se deslocaram para o Sudeste entre as décadas de 1950 e 1980 trabalharam exclusivamente na zona rural. E D. Os trabalhadores da região Norte e Sul fugiram da situação de pobreza em que se encontravam e da seca, deslocando-se para o Sudeste entre as décadas de 1950 e 1970? Façam essas atividades e me enviem, tá bom, meus amores? Um grande beijo para vocês e uma ótima semana.